Não adianta o senhor presidente da República ficar com arroubos aí antidemocráticos para voto impresso. Isso aí está sendo discutido na Câmara, como foi dito pelo ex-ministro Marco Aurélio, é PEC. Não há outro caminho que não o democrático. Se alguém decidir favorável ao voto impresso, democraticamente, que se faça o voto impresso. Há necessidade do voto impresso? Não há nenhuma necessidade do voto impresso, do meu ponto de vista. Isso é uma bobagem que o Bolsonaro está com medo de perder a eleição e está confundindo a cabeça de todo mundo. Talvez até para desviar mesmo a apuração da CPI. Por que voto impresso? Quando tinha voto impresso no Brasil, com currais eleitorais, se roubava em resultado de urna pra caramba. Nos Estados Unidos houve já desconfiança de que o Bush foi eleito na Califórnia, com voto lá no papel, e que a eleição foi fraudada. Agora a tuba do Trump, numa coisa lamentável que eu jamais pensei ver em vida, talvez em espírito, mas em vida jamais, a maior nação democrática do mundo teve o congresso deles lá, o Capitólio, invadido por uma turma antidemocrática do pior presidente que já passou na face da terra, que foi o Trump, não é? O pior presidente possível. Os caras invadiram o Capitólio num ato antidemocrático lamentável. O voto lá é no papel. O Bolsonaro foi eleito eletronicamente, democraticamente, não é? Como presidente da República Federativa do Brasil. Se o voto não fosse eletrônico, ele teria sido eleito? Teria sido eleito do mesmo jeito. Como agora também não vai fazer diferença. Se ele ganhar nas urnas, ele ganha nas urnas. Se não ganhar nas urnas, ele perde nas urnas. Acontece que ele não gosta de perder. Tomara que só ele pense assim, que ninguém mais pense assim. Eu lembro que numa entrevista antes da eleição com o Bolsonaro, quando ele tomou uma facada lá no Hospital Albert Einstein, ele me respondeu a uma pergunta dizendo, eu não vou aceitar a derrota. Eu disse, mas isso não é democrático, presidente. Aí ele respondeu de uma forma efêmera, como assim, eu não vou aceitar a derrota porque eu vou fazer tudo para vencer. Não é o que está acontecendo agora. Não adianta dizer de novo que não vai ter eleição, isso não é democrático. Democracia não é meio, é fim. A democracia está acima de todos nós, inclusive acima do senhor presidente, que ele passa, um dia vai passar e a democracia tem que ficar. Porque pode ter uma série de defeitos, mas é o único regime aceitável que existe hoje em dia. Então, não adianta nem ele, nem o general Braga Neto, nem ninguém ficar discutindo termos antidemocráticos, porque eleições já começam com democracia. Não existe democracia sem eleições, nem vice-versa. Isso é um absurdo, não dá para se discutir isso. A gente para pensar até que ponto o presidente vai ficar brincando disso, porque ele não vai brincar mais disso. Eu tenho a impressão que chega um ponto que até ele mesmo vai resolver a parar de falar de voto impresso. Para que falar de voto impresso até as eleições? Significa que ele está com medo de perder as eleições, é isso? Se for, admite logo, olha, eu estou com medo de perder as eleições, então tem que ter voto impresso, que eu acho que vão me roubar. Ele achava que iam roubar da outra vez e ele ganhou a presidência da República. Diz que ia mostrar que houve fraude nas eleições passadas e não mostrou coisa nenhuma. Fraude em eleição passada, coisa nenhuma. Se tivesse prova, teria mostrado. Então, se ele tiver que ser eleito, ele vai ser eleito democraticamente pelo voto eletrônico, como vem sendo mantido aí há muito tempo no Brasil. E o resultado das últimas eleições foi contestado por ele? Não, porque ele venceu. Se ele venceu eletronicamente e democraticamente, ele está eleito, por que subverter as coisas agora? Qual é a necessidade do voto impresso? Agora, se alguém num Congresso decidir, representando o povo, que o voto tem que ser impresso, a meu ver, não precisa ser impresso. Eu repito, digo, sou contra o voto impresso, não há necessidade. Temos as urnas eletrônicas e confio nelas e pronto, acabou. Mas se alguém decidir democraticamente, vai decidir democraticamente. Não adianta pressão. Pressão só vai criar confusão. E, de repente, brincando de confusão, se arruma confusão. Eu não sei o que vai virar do Brasil. Faminto, sem emprego, sem perspectiva, doente. Eu não sei o que vai virar do Brasil. Essa situação que já está ruim pode ficar bem pior. Eu repito, não brinquem com democracia, porque democracia não é meio, democracia é fim.
e só existe um caminho no Brasil, que são eleições com voto eletrônico, até agora mantido, e pronto, acabou. Vai fazer campanha, vai se fazer presente, vai dizer que o seu governo merece uma reeleição. É isso que tem que fazer. Correr atrás do resultado. Porque isso dá sinais de fraqueza quando o cara fica contestando regra do jogo antes de entrar em campo. Ele ganhou na mesma regra. Se ele ganhou na mesma regra, se tivesse perdido da mesma regra e disputasse a primeira eleição, porque me roubaram lá atrás. Não roubaram, ele ganhou, ele é presidente da República. Para com essa bobagem, vamos disputar o jogo democrático e pronto, acabou. Quem ganhar nas urnas, acabou. É o presidente do Brasil. Se ele acha que ele fez por merecer ser presidente do Brasil, vai pro jogo, vai pro pau. Ele é um cara corajoso, ele não tem medo de nada. Então vai pro pau, já que é corajoso, não tem medo de nada. Mas ir pro pau dentro das regras é uma coisa, ir pro pau antidemocraticamente jamais. Isso não é aceitável. Eu não quero nem discutir isso aí, porque é uma coisa tão tola de ficar discutindo isso, que é uma bobagem tão grande ficar discutindo isso. Eu repito, democracia não é meio, é fim. E não existe outra palavra que resista no mundo de hoje que não seja democracia. Quer ganhar o jogo? Vai lá e disputa com as regras do jogo e fim de papo. Sem muita discussão. Tá? Sem nenhuma discussão. Isso não cabe discussão. Cabe, está sendo discutido lá onde deve ser discutido através de PEC, e se não for aprovado, não foi aprovado e acabou. E aí aceita-se a regra do jogo e vai para o jogo. É simples desse jeito.